Boa noite, pessoal. Tudo bem? Pessoal do CAIS. E aí, como é que vocês estão? Hoje vou dar sequência na gravação, nessa gravação aqui, para a gente bater um papo, vamos dizer assim, sobre os dois tópicos iniciais de militares na administração da FAB. Tranquilo? Nós não vamos nos aprofundar tanto, né, porque a própria apostila ela não pede isso. Eu sei que tem muitos amigos aqui da turma que são formados em direito, porém a gente tem muita gente também que é um pouco leigo, né, sobre essa parte do direito administrativo. Então a gente vai lá, vamos devagar e sempre, lembrando que nossa meta é CAS 10, tá? Todo mundo tirando seu 10, se Deus quiser, tá bom? Então a gente vai lá na matéria, deixa eu já começar aqui a compartilhar com vocês a minha tela, para a gente ir lá para a apostila, bater o papo sobre essa matéria maravilhosa. Pronto, tá aí, ó. Deixa eu só. Bom, aqui está a nossa apostila de militares na administração da FAB. Deixa eu só levantar aqui para a gente ver aqui. Então, a gente vai bater um papo sobre, deixa eu pegar aqui, esses dois primeiros tópicos aqui, ó. Já passar um visual, para no dia 4, o pessoal já, todo mundo acertar as 15 questões. Na verdade, no dia 8, né? Que é na sexta-feira que a gente vai fazer militares na administração da FAB. Mas vamos lá, essa matéria é uma matéria que precisa decorar muita coisa. Então a gente vai pegar tópico 1.1 e o tópico 1.2, tá? Então vamos lá. Deixa eu descer. Deixa eu tirar isso aqui. Clico aqui. Para cá. Beleza. Então, conceitos e objetivos. Vamos começar aqui marcando aqui. Botar um vermelho. Conceitos e objetivos. Eu gosto sempre de marcar. Importante. Estado. Então vamos lá, definição de estado. Já vamos começar marcando, porque é matéria de prova para o CAIS, tá? Já cai, isso aqui cai que é uma beleza. O Estado é uma criação humana destinada a manter a coexistência pacífica dos indivíduos. A ordem social, de forma que os seres humanos consigam se desenvolver e proporcionar o bem-estar a toda a sociedade. Então, essa definição aqui, desse trecho, já iniciamos, já requer atenção, tá? Já requer atenção porque já caiu, e se caiu, a possibilidade de cair novamente. Beleza? Então já vamos marcar aqui, fazer nossa marcação, já começa rabiscando essa apostila, para você não esquecer quando for fazer a prova. Então, Estado é uma criação humana, tá? Então, Estado é uma criação humana destinada a manter a coexistência pacífica dos indivíduos. Coexistência pacífica dos indivíduos. A ordem social, de forma que os seres humanos consigam se desenvolver e proporcionar o bem-estar a toda a sociedade. Essa questão, essa definição aqui já
Já vi cair somente a definição e você tem, acho que inclusive é a última prova, e você tem que falar. Tem lá as alternativas macabras, você tem que lembrar que criação humana, Estado. Criação humana e coexistência pacífica dos indivíduos é o Estado. Tá? Então, são as palavras para você memorizar, para não memorizar o texto todo, que é muito extenso. Então, se você conseguir memorizar essas duas partes que são importantes, ó. O Estado é uma criação humana destinada a manter a coexistência pacífica dos indivíduos. Aí tem blá, 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 blá. Então, caiu lá a definição, é uma criação humana destinada a manter a coexistência pacífica dos indivíduos. O que é? O Estado. Então, você já mata essa questão. Tranquilo? Então, aqui, ó, já foi questão de prova. Tá? Vamos ficar atento. Aí tem aqui a sequência. Pode ser definido como exercício de um poder político, administrativo e jurídico, exercido dentro de um determinado território e imposto para aqueles indivíduos que ali habitam. Então, vamos lá. É importante, tá? Também já caiu uma dessas provas ou simulados do CAIS. A gente vai marcar aqui. Não. A gente vai marcar porque é importante. Então, já começamos já rabiscando a apostila, para você ficar atento e não marcar bobeira. Tranquilo? Então, já marca, tentar. Ó. O Estado, então ele está se referindo a quem? Ao Estado. O Face em verde. O Estado. Deixa eu realçar melhor aqui. Eu gosto de colorir bem, que ajuda a lembrar. O Estado pode ser definido como o exercício de um poder. Ele não fala aqui que é o Estado. Então, por isso que nós vamos puxar aqui uma seta. Ó, tá? Quem é que pode ser definido? O Estado. Então, pode ser definido como o exercício de um poder político, administrativo e jurídico. Cai. A questão ela cai assim, na maioria das vezes. Outras não, outras cai verdadeiro ou falso. Entendeu, pessoal? Então, é importante você, ó, marcar aqui. Pode ser definido como o exercício de um poder político, administrativo e jurídico. É o Estado, tá? Vou botar verdinho, Estado. É o Estado aqui. De um poder político, administrativo e jurídico. Então, quando você vê lá, se vê alguma questão ou exercício com esse texto, né, pode ser definido, ou leia o texto, né, avalie a sentença, leia o texto, pode ser definido, né, como um exercício de um poder político, administrativo e jurídico. Pô, matou o Estado. Não tem povo, não é? Entendeu? Essas são as alternativas que costumam cair, povo, nação, população. Não é Estado. Pode ser definido como exercício de um poder. O Estado pode ser definido como exercício de um poder. Poder é Estado. Beleza? Então já caiu em provas e pode cair novamente. Esse poder político, administrativo e jurídico é exercido dentro de um determinado território. Então, há um território.
e imposto para aqueles indivíduos que ali habitam. Então, exercido dentro de um determinado território e imposto para aqueles indivíduos que ali habitam. Então, a gente mata isso aí fácil, fácil. Ó. Território e pessoas que ali habitam. É o Estado, que pode ser definido como o exercício de um poder político, administrativo e jurídico. É uma criação humana, coexistência pacífica dos indivíduos. Viu? Você mata uma questão assim fácil. Então, memorizou. A criação humana, coexistência pacífica, pode ser exercido, pode ser definido como o exercício de um poder político, administrativo e jurídico. Território imposto por aqueles indivíduos que ali habitam. Tranquilo? Então, essa parte aqui já foi. É uma questão ganha. Vamos para o seguinte. Agora a gente vai para a administração pública. Tá? A gente vê aqui que a postura ela não se aprofunda muito nos conceitos aqui da administração pública, porém, tem algumas coisas aqui que a gente tem que dar bastante atenção. Então, vamos lá. Administração pública. Então, eu vou clicar aqui. Ó. A administração pública pode ser definida objetivamente como a atividade concreta e imediata que o Estado desenvolve. Para assegurar os interesses coletivos. Então, vou marcar aqui vou realçar, né? Então, pode ser definida objetivamente como a atividade concreta e imediata que o Estado desenvolve para assegurar os interesses coletivos. Beleza? Então, nós vamos fazer objetivamente a atividade concreta. Tá? Então, objetivamente, a atividade concreta e imediata. Quem é que desenvolve? O Estado. O Estado desenvolve. A administração pública. Para assegurar o quê, pessoal? Os interesses coletivos, os interesses da sociedade. Né? Um grupo. E ela pode ser definida também objetivamente. Perdão, subjetivamente. Ó. Ela pode ser definida subjetivamente como conjunto de órgãos e de pessoas jurídicas aos quais a lei atribui o exercício da função administrativa do Estado. O exercício da função administrativa do Estado. Essa é a definição subjetiva, tá? Então, o que a gente pode usar aqui para a gente memorizar essas definições? Então, nós ligamos objetivamente a atividade concreta e imediata, e subjetivamente nós vamos ligar o conjunto de órgãos e de pessoas jurídicas. Tá? Vamos ligar o conjunto de órgãos e pessoas jurídicas que a lei atribui o exercício da função administrativa do Estado. Então, isso aqui é questão ganha, pessoal. Você não pode perder uma questão que caia sobre essa parte de definições. Tá? Já caíram questões aí no CAS, em simulados, exatamente sobre as definições da administração pública.
aqui é bem tranquilo, isso aqui. Isso aqui tu mata tranquilo. Objetivamente, atividade concreta e imediata. Subjetivamente, é conjunto de órgãos e de pessoas jurídicas. Tranquilo? Aí vem mais um textozinho que você vai ter que fazer algumas técnicas para memorizar. Aqui, ó. Sob o aspecto operacional, a administração pública é o desempenho perene, sistemático, legal e técnico dos serviços próprios do Estado. Então, sob o aspecto operacional. Então, vamos jogar conforme o time, né? Sobre o aspecto operacional, vou dar um aspecto operacional, a administração pública é o desempenho perene e sistemático, legal e técnico dos serviços próprios do Estado. Então, sobre o aspecto operacional, o que a gente pode fazer para memorizar isso? Então, a gente pode pegar aqui, ó, aspecto operacional. Então, aqui, ó, DPSLT. Então, vamos decorar aqui, ó, essa DPSLT, desempenho perene e sistemático, legal e técnico dos serviços próprios do Estado. Então, sobre o aspecto operacional, DPSLT. Eu fiz uma redução aí para poder memorizar. Sobre o aspecto operacional, DPSLT, que é desempenho perene, sistemático, legal e técnico dos serviços próprios do Estado. Que aí você já não vai ter que memorizar tudo. DPSLT. Eu já decorei. DPSLT. Desempenho perene, sistemático, legal e técnico dos serviços do Estado. Em benefício de quem, pessoal? Em benefício da coletividade, sempre. Então, sobre o aspecto operacional, já vi questão cair sobre isso aqui. Isso aqui. Eles confundem, eles trocam, criam, botam as palavras para confundir. Então, fica atento, tá? Sobre o aspecto operacional, DPSLT. Desempenho perene, sistemático, legal e técnico dos serviços próprios do Estado. Seguindo, a administração pública pode ser direta. A administração pública pode ser, caramba, céu torto, direta. Vou fazer um direta. Quando composta pelas suas entidades estatais. Quando composta, matéria, hein, pessoal? Matéria da prova, isso aqui. Quando composta pelas suas entidades estatais, pelos órgãos, né, da União, dos estados. Então, ela é uma administração direta, tá? Ela é composta pelos órgãos que estão diretamente ligados ao poder executivo. Então, a gente tem a União, os estados, os municípios, o Distrito Federal, que através de seus ministérios, secretarias, coordenadorias, departamentos, etc. Então
administração pública direta. Tranquilo? Na sequência, nós temos, deixa eu dar uma realçada aqui, composta pelas suas entidades estatais. Então, a União, Estado, Município Federal, que possuem personalidade própria. Que possuem personalidade própria. Então, a administração direta que possui personalidade jurídica própria. Então, ela pode ser direta, quando composta por esses cidadãos aqui. São ligadas diretamente ao Poder Executivo. Beleza? Então, vamos sequenciar. A administração pública também ela pode ser indireta, pessoal. Vamos lembrar do português. Nós temos o objeto direto e o objeto indireto. Então, a administração pública indireta, ela é composta pelas entidades, composta por entidades autárquicas, fundacionais, empresas públicas e sociedades de economia mista. Essa é a administração pública indireta. Há uma descentralização, certo? Da União, um exemplo da União, das competências do governo. A administração pública indireta, ela foi criada para desempenhar papéis nos mais variados setores da sociedade, prestar serviços à população. Então, como eu disse, tem as autarquias, as fundações públicas, empresa pública e sociedade de economia mista. Aí um exemplo de uma sociedade de economia mista, depois eu dou esse exemplo. Vamos seguir aqui. Então, a gente não pode se aprofundar muito fora do que a apostila está pedindo, tá? Porque senão a gente se perde. Então, mas você tem que entender qual órgão por exemplo, se encaixa numa autarquia, para você, se cair uma questão com um determinado órgão, você matar essa questão. Então, tem algumas autarquias, né? São pessoas jurídicas de direito público, a gente não pode se aprofundar muito, né? Mas é importante você saber essas situações. São criadas por lei específica, possuem patrimônio próprio, possuem autonomia financeira e administrativa, seus bens são impenhoráveis, não submetem ao regime falimentar, né, de falência, possui privilégios processuais, como prazo em quadro. Então, são o seguinte, vamos decorar aqui quais são algumas, né, algumas autarquias. Nós temos o INSS, ANAC, Anatel, Banco Central, IBAMA, o INCRA, Anvisa, Ancine. São algumas, tá? Tem mais. Depois a gente vai para quem? Para as fundações, né? São as fundacionais, que também tem uma série de entidades. Então, as fundações,
Elas são entidades do direito público ou privado. Tá? Como eu disse, não vou me aprofundar muito, mas eu tenho que falar pelo menos algumas das entidades, né, fundações, por exemplo, da administração indireta. É o IBGE, FUNAI, PROCON e por aí e vai. São algumas, né, da administração pública indireta. A próxima são as empresas públicas. Então, para você ter uma ideia, empresas públicas são pessoas jurídicas de direito privado, são autorizados por lei, tá? Possuem patrimônio próprio, possuem autonomia financeira, e algumas dessas empresas públicas, a Caixa Econômica Federal, Correios, BNDES, então são algum bisural que eu estou dando para vocês aí, para ajudar no estudo aí, todo mundo tirar o 10 aí, projeto CAS 10. Então, depois das empresas públicas, vem a Sociedade de Economia Mista, para finalizar aqui, a administração pública indireta. As empresas de economia mista. Então, um exemplo dessas empresas é a nossa Petrobras, o Banco do Brasil, a Eletrobras. São algumas, né? Beleza? Então, só para você ter uma ideia aqui, de administração pública direta e administração pública indireta. Tá? Eles não, aqui é a apostila, engraçado, eles não se aprofundam, né? Eles não dão nem exemplos aqui, mas na prova é cobrado. Tá? Eu vi uma questão lá, questão do CAS, que foi cobrado com as entidades lá, as empresas, e perguntando lá, dando as alternativas, dizendo qual delas era da administração pública indireta. Entendeu? Aí misturava lá as empresas e você tem que saber. Tem que saber, tem que ter pelo menos uma noção. Entendeu? Porque se você não souber, você perde a questão. E vou te falar, para essa situação aqui de administração pública direta e indireta, você chutar, é quase certo você perder uma questão. Tu tem que saber mesmo como funciona. Beleza? Então, a União, os estados, municípios, Distrito Federal, a administração pública direta. As autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, a administração pública indireta. Então, falei alguns exemplos aí para vocês de empresas, né? Vamos para frente agora. Vamos seguir. Então, segundo ensina Maria Silvia Zanella de Pietro, o conceito de administração pública divide-se em dois sentidos. Então, segundo Maria vai com as outras não. Maria Silvia Zanella de Pietro, Zanella, o conceito de administração pública divide-se em dois sentidos. Então, vamos lá. Os amigos aí formados em direito, me perdoe se eu estou falando alguma besteira. O conceito de administração pública divide-se em dois sentidos, tá? O primeiro sentido é o objetivo. Pode ser material ou funcional. Esse é o objetivo. A administração pública pode ser definida como a atividade concreta e imediata. Então, pessoal, aqui, ó, a primeira coisa que você vai grifar para você matar uma questão sobre os sentidos da administração pública
Esse aqui é um deles, ó, essa parte que eu estou grifando aqui, ó. Atividade concreta e imediata que o Estado desenvolve sob regime jurídico de direito público para a consecução dos interesses coletivos. É praticamente a repetição do que a gente leu lá em cima. Objetivamente. Só que aqui, tá vendo? Isso aqui, ó. Atividade concreta e imediata, é a mesma coisa, ó. Objetivo, no sentido objetivo, material ou funcional. Atividade concreta e imediata. Então, isso aqui é uma redundância. Aqui é o sentido. Pode ser definida objetivamente. Aqui divide-se em dois sentidos. Lá a definição é que é os sentidos que ela é dividida. Então, no sentido objetivo, material ou funcional, a administração pública pode ser definida, ó, como a atividade concreta e imediata que o Estado desenvolve sob regime jurídico de direito público para a consecução dos interesses coletivos. Então, pessoal, vamos ligar aqui, ó, objetivo material ou funcional. Objetivo material funcional está ligado à atividade concreta e imediata. Beleza? Então, o objetivo está ligado à atividade concreta e imediata, que o Estado desenvolve sob regime de direito público para a consecução dos interesses coletivos. É o objetivo. E no sentido subjetivo, formal ou orgânico. Esse é o outro sentido. Subjetivo, formal ou orgânico. Quando eu lembro de subjetivo, eu lembro de pessoas, né? A subjetividade. Formal, orgânico. Vamos grifar aqui. Subjetivo, formal ou orgânico. Esse sentido pode-se definir a administração pública como sendo um conjunto de órgãos, olha aí, pessoal, e de pessoas jurídicas, ó, que beleza. Então, eu já falei em pessoas. Pessoas liga à subjetividade. Então, você matar qualquer questão que caia sobre sentidos. Então, o subjetivo pode-se definir a administração pública como sendo o conjunto de órgãos e de pessoas jurídicas, aos quais a lei atribui o exercício da função administrativa do Estado. A lei, aos quais a lei atribui o exercício da função administrativa do Estado. Então, a quem a lei atribui? Ao conjunto de órgãos e de pessoas jurídicas. Esse é o subjetivo. Pode ser formal ou orgânico. Tranquilo, pessoal? Então, vou realçar aqui, ó, conjunto de órgãos e de pessoas jurídicas. Mas a lei atribui o exercício da função administrativa do Estado. Então, esses são os textos que nós vamos realçar aqui. Estão vendo que é um conteúdo, não é curtinho, não. Esse conteúdo ele é bem... Mas é um trabalho de você decorar partes do texto para poder matar uma questão que caia uma definição daquele texto. Assim, a administração pública, em sentido material, que é o objetivo, né? Ou funcional, significa administrar os interesses da coletividade. Então, em sentido material, significa administrar os interesses da
coletividade. Deixa eu tirar esse fone aqui. Em sentido material, significa administrar os interesses da coletividade. Então, aqui já é importante você marcar isso aqui. Vocês podem ver que o interesse coletivo ele é sempre a prioridade. Você não vai ver interesse individual, né? Sempre pensando no coletivo. Então, isso é em sentido material. Significa o quê? Administrar os interesses da coletividade. Em sentido formal, subjetivo ou orgânico, significa o conjunto de entidades. Ó, conjunto de entidades, órgãos e agentes que executam, lembram? As pessoas, a função administrativa do Estado. Praticamente ele repetiu a mesma coisa que estava lá em cima, só que em outras palavras, né? Ele colocou em sentido material, não é isso? Funcional, objetivo, significa administrar os interesses da coletividade. Em sentido formal, significa o conjunto de entidades, órgãos e agentes que executam a função administrativa do Estado. É importante, tá, pessoal? Esse trecho aqui, você definir, saber que quem administra, qual o sentido, né? Qual o significado do sentido. No sentido material, significa administrar os interesses da coletividade. Formal é o conjunto de entidades. É quem, né? Em sentido material, objetivo, funcional, o quê? Em sentido formal, orgânico, subjetivo, é quem. Então, é o conjunto de entidades, órgãos e agentes que executam a função administrativa do Estado. Então, subjetivo, formal, orgânico, quem? Objetivo, material, funcional, é o quê? Beleza? Segue o barco. Há que se destacar, no âmbito do direito administrativo, que a expressão governo é usualmente empregada para designar o conjunto de órgãos constitucionais responsáveis pela função política do Estado. Ó, essa parte aqui, eu ainda não cheguei a ver nenhuma questão sobre, mas te digo que é uma grande candidata a ser formulada uma questão desse aqui. Não era nem para eu falar isso para vocês, porque eu ia fazer uma questão com esse trecho aqui, mas vou fazer mesmo assim. Então, isso aqui é importante, ó, pessoal. Eu vou ler já novamente, mas deixa só eu marcar logo, porque há que se destacar, no âmbito do direito administrativo, que a expressão governo é usualmente empregada para designar o conjunto de órgãos constitucionais responsáveis pela função política do Estado. Pode cair uma pergunta invertida aí, né? Informe, né? Leia o texto, não, leia o texto não, mas informe. No âmbito do direito administrativo, qual a expressão, que expressão é usualmente empregada para designar o conjunto de órgãos institucionais responsáveis pela função política do Estado? Aí coloca lá um monte de expressão. E você vai ter que acertar essa daqui, que é essa expressão aqui. Então, isso aqui é, ó, se eu não vi, pelo menos eu não lembro de alguma questão desse tipo sobre esse assunto. Mas eu já estou falando para você que esse pedacinho aqui esse pedacinho que pode ser usado para uma questão.
Então, o governo é a expressão que é usualmente empregada para fazer essa designação. Tranquilo? A outra aqui, ó. O governo exerce a direção suprema do Estado. Quem é que exerce a direção suprema do Estado? O governo. Ele determina a forma de realização de seus objetivos. Estabelece diretrizes que pautarão sua atuação. Os planos governamentais que pautarão a sua atuação, os planos governamentais, sempre visando a conferir unidade à soberania nacional. Então, esse trecho aqui também dá para tirar uma questão daqui. Se você não acompanhou aqui comigo, se você não estava no projeto 50Q1, você perdeu esse bisural aqui. E se cair uma questão sobre este assunto aqui, que ele é bem propenso a cair, você vai dançar. Seguindo aqui, pessoal, ó. Então, ó, o governo exerce a direção suprema do Estado. Tá? Daqui já dá para tirar uma questão, para te deixar careca. E o governo, ele determina a forma de realização de seus objetivos, estabelece diretrizes, pode cair isso aqui, determina a forma de realização, né? Leia o texto. Determina a forma de realização de seus objetivos, estabelece diretrizes que pautarão sua atuação. Os planos governamentais sempre visando a conferir unidade à soberania nacional. De acordo com o texto, de quem é essa atribuição? E aí? O governo. Entendeu? Então, daqui dá para tirar uma questão também. Fica esperto, hein? Aí vem outra parte aqui, ó, seguindo. Portanto, a noção de governo está relacionada com a função política de comando, de coordenação, de direção e de fixação de planos e diretrizes de atuação do Estado. Olha, daqui dá para tirar outra. Portanto, a noção de governo está relacionada com a função política de comando. A função de governo. A noção, né? A noção de governo. Então, pode cair só essa definição aqui, ó, pessoal, um exemplo, para você ver como é importante você estar aqui comigo. Ó, a noção de governo está... Não, pode cair só aqui, ó. Está relacionada com a função política de comando, de coordenação, de direção e de fixação de planos e diretrizes de atuação do Estado. Aí cai várias alternativas e você tem que escolher uma. Então, se você não estava aqui comigo, você não vai saber que é a noção de governo. Mas como você está, você já sabe e vai acertar essa questão aí se cair. Tranquilo? Então, eu vou grifar aqui, deixa eu marcar essa daqui, porque é importante. E se é importante, a gente tem que marcar aqui. A noção de governo, tá? Vamos ficar atentos aqui, ó. Daqui sai uma questão macabra, tá? Daqui sai uma questão macabra. Denominadas políticas públicas ainda. Esqueci aqui de grifar aqui, ó. Políticas públicas. Beleza? Então, foi um visual importante aqui. Ó, então, já chegamos até aqui, já falamos bastante coisa. Começa aqui, né? Ó, só marcando ali os pontos mais importantes. Não estamos nos aprofundando, porque a apostila não exige isso. Nada de desconcentração e descentralização. Não fala nada disso. Que fala sobre a administração pública, né? Mas falam algumas coisas que são interessantes
vocês marcarem aí para não perder. Seguindo, vamos para elementos do Estado. Tá? Elementos do Estado. Então, vamos aqui. O Estado é constituído de 3 elementos originários e indissociáveis. Então, vamos grifar aqui que é importante, pessoal. Ó, o Estado é constituído de 3... Epa. O Estado é constituído de 3 elementos originários e indissociáveis. Ó, isso aqui é importante, tá? Originários e indissociáveis. Pode cair uma questão macabra aqui também. O Estado é constituído de 3 elementos. O Estado é constituído de quantos elementos? Pega a dica. 3 elementos. Originários e indissociáveis. Esses elementos, eles são quem, pessoal? Tá aqui, ó, falando, ó. O povo, território e soberania. PTS. Povo, território e soberania. PTS. Tá? O Estado é constituído de 3 elementos que são originários e indissociáveis. PTS. Povo, território e soberania. Aí vamos para as definições. Tá? O povo é o elemento humano. Aí, ó. Então, essa aqui é a palavra-chave. Droga, eu estou sempre... Essa aqui é a palavra-chave para você saber quem é o povo. O povo é o elemento humano. É o grupamento social organizado. Grupamento. Caramba, eu sempre desvio isso aqui para baixo. É o grupamento social organizado. Tá? Então, povo é o elemento humano. Estou repetindo, eu repito às vezes a frase para você me acompanhar, marcando na tua apostila também, tá? Reunião de indivíduos num determinado local. Então, o povo é o elemento humano, é reunião desses indivíduos, e tem que ter um local, um determinado local, submetidos a um poder central. Então, essa definiçãozinha aqui, eu falo, pô, se tu marca tudo, porque eu estou marcando aquilo que já caiu. O que pode cair, eu estou explicando, como aqui em cima. Eu expliquei essa parte aqui, porque daqui pode sair, só daqui onde eu estou circulando, ó, podem sair 2 questões macabras daqui de te deixar careca, desesperado. Mas como você está aqui, você não vai ficar. Aqui é o que já caiu, ó. Essa definição aqui já caiu em prova. Verdadeiro ou falso. Tranquilo? Então, povo, elemento humano, grupamento social organizado. Pô, caiu essa definição, elemento humano. Aí tem as alternativas, população, território, soberania. Povo, pô, elemento humano. É o povo. Então, povo, elemento humano. Beleza? Matamos isso aqui, então. E poder central. São submetidos, esse povo é submetido ao poder central. O Estado vai controlar essas pessoas. Olha o poder central aí, ó. O Estado vai controlar essas pessoas. Ou vai tentar controlar, né? Pessoa é difícil. Visando, por meio do direito, o bem comum. Então, visando o bem comum. Comum a todos. Aí vem aqui, na sequência. Não se confunde com a ideia de nação. A ideia de nação é diferente.
A nação, ela representa um grupo social. Ela representa um grupo social com atributos comuns: etnia, cultural, a língua e religião. Tá? Étnicos culturais. Étnicos, étnicos culturais, língua e religião. São os atributos comuns. Então, na definição de nação, então tem dois pedaços aqui que você pode memorizar. Um grupo social com atributos comuns, étnicos, culturais, língua e religião. Nação. Pode cair essa definição aqui, ó. Representa um grupo social com atributos comuns. Opa, atributos comuns. Nação, né? Étnicos, culturais, língua, religião, nação. Não pode confundir com povo. Povo é o elemento humano, né? Controlado por um poder central, que é o Estado que vai controlar essas pessoas. Então, nação, já fechamos. População. Então, nação você liga aos atributos comuns. Tá? Pode matar a definição de nação. População. A população, por sua vez, é o conjunto de residentes no território. É o conjunto de residentes no território. É a população. Sejam eles nacionais ou os estrangeiros, bem como os apátridas ou hemátulos. Meu Deus. Então, população, conjunto de residentes no território. É o conjunto de residentes no território. Beleza? Sejam eles nacionais ou estrangeiros. Então, mexeu aqui com a nacionalidade, falou em nacionalidade, nacionais ou estrangeiros, população. Tá? Então, aqui, ó, estrangeiros, população. Bem como os apátridas ou imados. É um conceito meramente democrático, mais amplo do que a definição de povo. Então, não, ele é mais amplo, né? A população não é a mesma coisa que o povo. O povo é o elemento humano, a população é o conjunto de residentes no território. Tá? Pode ser nacionais ou, ou estrangeiros, não internacionais. Então, liga essa definição aos apátridas. Aqui, ó. Você não esquece. Então, é um conceito meramente democrático. Meramente democrático. E é bem mais amplo que do povo. Show? Território. Então, essas definições aqui caem, tá, gente? De nação, de população, tem lá um correlacione, verdadeiro ou falso. Então, fica ligado nessas definições. Tá? Território. Deixa eu ver. Estou quase uma hora aqui falando. Território. É um espaço geográfico. Pô, caiu espaço geográfico, território. Tu já mata, correlacione. Espaço geográfico, território. Onde reside determinada população. É limite de atuação dos poderes do Estado. Território. É limite de atuação dos poderes do Estado.
Vale dizer que não poderá haver dois estados exercendo seu poder num único território, e os indivíduos que se encontram num determinado território estão submetidos a esse poder único. Então, poder único, né? Não, não poderá, ó, vale ressaltar que não poderá haver dois estados exercendo seu poder num único território. Então, isso aqui, ó, dá para tirar uma questão macabra. Então, vale dizer que não poderá haver dois estados exercendo seu poder num único território. Tá? Pode cair um verdadeiro ou falso aqui. Poderá haver dois estados exercendo seu poder num único território. Aí, verdadeiro ou falso. Aí vai te quebrar se você não souber. Né? Que vai dizer que não poderá haver. Então, fica ligado. Daqui pode sair uma questão. Beleza? Ó. Então, vale dizer que não poderá haver dois estados exercendo seu poder no único território. E os indivíduos que se encontram num determinado território são submetidos a um poder único. Então, aqui também dá uma questão. Ó. Os indivíduos, vejam bem, ó, leia o texto, por exemplo. Os indivíduos que se encontram num determinado território são submetidos a um poder, e aí, triplo, quádruplo, a um poder uno. Opa! Então você vai acertar o que você esteve aqui comigo. Então aqui também sai uma questão, pessoal. Vamos ficar ligado. É muita coisa. O nego pensa que é pouca coisa, é muita coisa. Então, o que que vai diminuir o teu tempo, ajudar, né, você ganhar tempo? A gente, eu aqui, dando visual para vocês aqui, para ajudar vocês a ganharem tempo. Então, eu estou marcando aqui o que pode. Eu não cheguei a ver ainda não, mas daqui, ó, outro local. Então, só aqui eu já vi 4 questões aqui, ó. 4. Fácil, fácil. Se liga. Então, ó, soberania. Já caiu, tá? Soberania. É o exercício do poder do Estado. Então, é o exercício do poder do Estado. Caramba, de novo. Inclusive na primeira 22, caiu isso aqui. É o exercício do poder do Estado internamente e externamente. Então, aqui são as palavras-chave. É o exercício do poder do Estado internamente e externamente. Soberania. Então, a gente está ligando soberania ao poder do Estado internamente e externamente. Tá? É o exercício do poder do Estado internamente e externamente. O Estado, dessa forma, deverá ter ampla liberdade para controlar seus recursos, decidir os rumos políticos, econômicos e sociais internamente e não depender de nenhum outro Estado ou órgão internacional, assegurando a sua autonomia no cenário mundial. Então, essa é uma definição. O Estado, dessa forma, deverá ter ampla liberdade para controlar seus recursos e decidir os rumos políticos, econômicos. Isso aqui já caiu, tá, pessoal? E se caiu uma vez, há grande possibilidade de cair de novo. Se não cair igual, cai parecido. Então, aí você mata essa questão. Tranquilo? Então, para a gente ganhar tempo agora, só tem aqui esse pedaço por hoje aqui. Amanhã eu gravo outro tópico. Então, vamos aqui para esse pedaço, para a gente eliminar bastante
possibilidade de questões ferrar a gente. Tá? Então, vamos lá. Poderes do Estado. A gente sabe os poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário. Então, é sobre isso que esse texto vai falar. Ó, a existência de três poderes, então você já sabe que existem três poderes. A existência de três poderes e a ideia que haja um equilíbrio entre eles, de modo que cada um dos três exerça controle sobre os outros, é, sem dúvida, uma característica das democracias modernas. Então, por exemplo, você se deparou com uma questão aqui. Dessa forma aqui, ó. A existência de três poderes e a ideia de que haja equilíbrio entre eles, de modo que cada um dos três exerça certo controle sobre os outros, aí tem as alternativas. Uma característica das democracias modernas, tal, bota lá as alternativas macabras para você errar. Então, vamos ficar atento que daqui pode sair alguma coisa. A noção, a existência de três poderes. A noção da separação dos poderes foi instituída, que aí está escrito errado, por quem? Aristóteles. Então, já caiu questão sobre esse texto que a gente acabou de ler. Então, a noção de separação, ela foi instituída por Aristóteles. Então, é uma questão isso aqui, tá? A noção de separação dos poderes foi instituída por Aristóteles. Quando? Ainda na antiguidade. Na antiguidade. Essa noção de três poderes. Na antiguidade. Mas foi aplicada... Então, isso aqui é importante, tá, gente? Na antiguidade. Mas foi aplicada pela primeira vez na Inglaterra em 1653. Então, aqui também pode cair uma questão. Negócio de data aqui, quase certo. Mas foi aplicada. Pode cair, por exemplo, a noção de separação dos poderes foi, ainda na antiguidade, instituída por Aristóteles. Em que ano ela foi aplicada? Foi aplicada pela primeira vez na Inglaterra em 1653. Então, podemos colocar outras datas ali para te confundir. Tá? Então, vamos ficar atento aqui nesse pedaço que é importante. Tá? Então, se é importante, porque já caiu. E se caiu, pode cair de novo. Se cair de novo, você arrebenta com essa questão. Tá? Então, e a ideia de que haja um equilíbrio entre eles, de modo que cada um dos três exerça um controle sobre os outros, é sem dúvida uma característica da democracia moderna. Beleza. Seguindo, então, sua formulação definitiva, cara, que errei. Sua formulação definitiva, caraca, tá bravo, hein? Sua formulação definitiva, porém, foi estabelecida por Montesquieu. Então, foi estabelecida por Montesquieu na obra
o Espírito das Leis, publicado em 1748. Então é o seguinte, isso aqui é questão de prova. Sua formulação foi estabelecida por Montesquieu na obra O Espírito das Leis, publicada em 1748. Então, isso aqui é uma questão de prova, vamos ficar atento, tá, gente? Isso aqui, ó, isso que fala sobre todo esse parágrafo aqui, fica atento porque é questão de prova, tá? E seu subtítulo é da relação que as leis devem ter com a constituição de cada governo, com os costumes, com o clima e com a religião, com o comércio, etc. Esse aqui é o subtítulo. O espírito das leis, publicado em 1748, e seu subtítulo é da relação que as leis devem ter com a constituição de cada governo, com os costumes, com o clima, com a religião e com o comércio. Aí vem aqui, esse texto aqui, que eu acho que é bem famoso. É preciso que pela disposição das coisas, o poder retenha o poder, afirma Montesquieu. Então, pode cair. Perguntando quem afirmou isso, certo? Então, aqui dá uma questão também. Propondo que os poderes executivo, legislativo e judiciário sejam divididos entre pessoas diferentes. Então, ele propôs que fossem divididos por pessoas diferentes. Com isso, o filósofo francês estabelecia uma teoria a partir da prática que verificara na Inglaterra, onde morou por 2 anos. A influência da obra de Montesquieu pode ser medida pelo fato de a tripartição de poderes ter se tornado a regra em todos os países democráticos modernos e contemporâneos. Então, o cara foi importante. Então, pode cair aqui uma questão perguntando sobre esse texto aqui. Ó. Bem importante. A influência da obra de Montesquieu pode ser medida pelo fato de a tripartição de poderes ter se tornado a regra em todos os países democráticos, modernos e contemporâneos. Então, a gente fechou aqui, pessoal, essa parte aqui de militares na administração da FAB. Lembro que não nos aprofundamos, né, em todo o direito administrativo aqui, porque a apostila não pede isso. Tá? Então, a gente marcou aqui. Aqui é um ponto que pode sair uma questão, ó. Os poderes executivo, legislativo e judiciário sejam divididos entre pessoas diferentes. Pode cair um verdadeiro ou falso, pode cair... Os poderes executivo, legislativo e judiciário são divididos entre pessoas iguais. Entendeu? Um verdadeiro ou falso te arrebenta se você não passou aqui por mim. Você não passou aqui pelas minhas mãos. Então, isso aqui é importante, tá? Tranquilo, pessoal? Então, fechamos aqui esse top 1.1. Então, no próximo vídeo, a gente vai pegar daqui, ó, princípios constitucionais do direito administrativo brasileiro. Tranquilo? Então, vou encerrar por aqui. Também 1h10. Mas no próximo vídeo a gente se vê aí. Eu vou gravar o tópico 1.2. Tá bom, galera? Então, até mais. Até amanhã com o próximo vídeo aí. Tá? Boa sorte. Vamos marcar na apostila de vocês, quando vocês pegarem para acompanhar essa orientação aqui, esse bisural, você já marca na tua apostila ali onde eu marquei, se puder marcar. Pode cair uma questão, entendeu? Para você ficar atento naquele texto, naquele parágrafo.
Nunca caiu, mas pode cair, entendeu? Tranquilo? Então, até a próxima, até amanhã, quando eu vou gravar o próximo vídeo aí, o tópico 1.2. Vamos lá, até a